Nós vamos prosseguir na série Sinais da Volta de Jesus e hoje nós leremos dois trechos do registro do sermão profético de Jesus, além do Evangelho de Mateus, que lemos semana passada. Hoje leremos o Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 13. Marcos, capítulo 13, neste capítulo, neste Evangelho, nós leremos apenas os versos 7 e 8. Quero convidar a todos os irmãos para que também façam a leitura comigo. Marcos, capítulo 13, versos 7 e 8. Leiamos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Agora vamos ao Evangelho segundo Lucas, o texto também correspondente a esse que acabamos de ler, capítulo 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versos 9 a 11. Lucas aqui, ele adiciona, mas não que colocando palavras na boca de Jesus, mas ele fez uma pesquisa acurada para discipular Teófilo e ele traz alguns detalhes que nós não vemos em Mateus e em Marcos. Mas o sentido é o mesmo das palavras do nosso Senhor Jesus. Lucas 21, de 9 a 11, leiamos, irmãos. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Oremos mais uma vez. Pai de amor, a Tua palavra foi lida mais uma vez neste momento do culto. E estes dois textos servirão de base para a exposição desse tema e deste alerta tão importante para a Tua igreja, a Tua noiva. Edifica-nos na Tua palavra. Abençoe os corações dos irmãos e das irmãs que estão presentes aqui na Tua casa, mas também os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que estão cultuando ao Senhor conosco agora em seus lares, como a Tua serva Noemi, nossa irmã Noêmia, que já orou participando deste culto. Abençoe a Tua serva, toda a sua família ali em Indaiatuba. E aproveito esta hora para apresentar todos os anciãos da nossa igreja, aqueles que não podem mais estar aqui pessoalmente, presencialmente na Tua casa, mas que o Senhor guarde e abençoe também alguém, um amigo, uma amiga que está acompanhando este culto, que ele seja agora tocado pelo Senhor, pela Tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sinais da volta de Jesus. Nós já falamos no domingo passado sobre falsos cristos e falsos profetas. E lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, depois de Jesus ser indagado pelos seus discípulos quando se daria o fim de todas as coisas, porque ele disse que não ficaria pedra sobre pedra com relação ao templo, ele também fala do sinal da sua segunda vinda e ele fala da consumação dos séculos. E ele então logo de início diz assim: ninguém vos engane. Então o primeiro alerta que Jesus fez aos seus discípulos, e também nesta noite, só estou recapitulando o que já falamos na semana passada, é que nós não devemos ser enganados. Portanto, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e aos sinais da volta de Jesus. Ninguém vos engane, porque muitos serão enganados. E, se possível, até os eleitos de Deus seriam enganados. Por isso que nós recebemos a palavra de Deus na semana passada nos alertando sobre os falsos cristos que tem por aí e os falsos profetas. E isso tende a aumentar até a volta gloriosa de Jesus. Mas nessa noite nós vamos trabalhar outros sinais
E alguns estudiosos dizem que esses são sinais do juízo de Deus. Se nós fizéssemos uma recapitulação da história da humanidade, indo até o Éden, nós vamos entender que após a queda do homem, o homem sempre esteve em rebelião com Deus, em estado de guerra. E a guerra, por conta da queda do homem, começou na própria família. Caim matou Abel. A guerra começa então dentro de casa. A guerra talvez ela se dá num clã, numa sociedade menor, mas ela alcança dimensões maiores. Quantas vezes você já viu nas páginas das Escrituras narrativas e registros sobre guerras, contendas? Nos dias do Senhor Jesus, o domínio de toda a terra estava sobre a tutela de Roma. Roma era o império que estava dominando. E nós vamos ouvir falar da história da igreja após a ressurreição do Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo, o início da igreja primitiva, que os discípulos do Senhor seriam perseguidos e que haveria muitos rumores de guerras. Mas é interessante nessa noite nós atentarmos para esta palavra, lida lá em Marcos 13 e aqui também em Lucas 21, de que o Senhor nos adverte que quando nós começarmos a ouvir sobre rumores de guerra, e no caso aqui Lucas até fala de revoluções, nós não deveríamos nos assustar. Talvez você conheça a história, talvez você goste desse tema. A Primeira Guerra Mundial, sabe quantas pessoas morreram no mundo? Mais de 30 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dobrou o número de mortos. Mais de 60 milhões de pessoas morreram vítima por causa da Segunda Guerra Mundial, que temos aí alguns episódios tristes na história, como a bomba que foi despejada em cima de Nagasaki e Hiroshima, o Holocausto dos judeus, algo terrível. Muitas outras guerras aconteceram. Alguns estudiosos dizem que o século XX é considerado o século da guerra. E nesse exato momento que nós estamos aqui em culto e adoração a Deus, muitas guerras estão acontecendo no planeta Terra, não só a da Rússia contra a Ucrânia. Essa televisão mostra. Esta está sendo exibida nos meios de comunicação, mas talvez não aconteceu ainda, nem um dia sequer, em que algum lugar, uma tribo, um povo, uma família, alguém esteja vivendo em pé de guerra. As guerras que nos assustam, e talvez a minha geração, a sua geração, os mais jovens que estão aqui, e que só sabem de guerra porque assistem filmes, porque podem ler biografias, ou acompanham o jornalismo, mas talvez tenham entre nós aqui irmãos e irmãs que viveram, ainda que não foram à guerra, mas viveram os efeitos da guerra aqui mesmo no Brasil, como muitos relatam no período da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil entra na guerra primeiro para dar comida para os soldados, para os aliados. Então, naquela época, a prioridade era mandar comida para os lugares onde os soldados estavam combatendo, e faltava comida no Brasil. Eu relato isso porque eu conversei com muitas pessoas que já têm seus 80, 90 anos, e eles contam que muitas vezes para comprar um pão e um leite numa padaria ou numa mercearia do bairro onde você morava, você tinha que chegar de madrugada na fila da mercearia para pegar uma senha, porque era escasso a disponibilidade de alimentos para nós que morávamos no Brasil. Carne, não era porque era cara, porque não tinha carne. Os bois que eram abatidos, os matadouros eram levados de navios para abastecer os soldados nos campos de guerra. Então, algum país que não entrou literalmente na guerra, embora o Brasil tenha entrado depois com os pracinhas lá, e aquela famosa batalha de Monte Castelo lá na Itália, mas o nosso exército, talvez ainda, e a minha geração e a sua, não experimentou a guerra. Você talvez não sabe o que é viver na guerra, como, por exemplo, está acontecendo agora na Ucrânia. Há muitos irmãos em Cristo nossos lá na Ucrânia. E tem hora que você começa a tentar analisar o motivo da guerra. Por que a guerra? E nós devemos lembrar que a origem de tudo isso está onde? Na rebeldia do homem com Deus. A primeira guerra que assola a humanidade não é a guerra da Rússia com a Ucrânia, nem a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira e nem a
aquela que todo mundo teme, a Terceira Guerra Mundial. Até porque, o que dizem por aí, irmãos, que se a Terceira Guerra Mundial for deflagrada, o mundo acaba. Isso numa ótica militar, por conta do poder bélico das nações, das superpoderosas nações como armas nucleares. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus está nos avisando nessa noite, que quando nós ouvirmos sobre rumores de guerras e revoluções, e tudo isso que tem acontecido, isto é sinal da volta de Jesus. Nós não podemos ser céticos, não devemos apenas olhar esse cenário de guerra, de conflitos em várias partes do mundo e simplesmente dizer também, é cumprimento de profecia, não tenho o que fazer. Não, você deve ser um embaixador da paz. O que você puder fazer para promover a paz, faça. Nós somos mensageiros da reconciliação. Nós não devemos promover a guerra, nós devemos desejar que a paz prevaleça. Mas ainda assim, os homens são maus, os homens são egoístas, os homens são avarentos, os homens são jactanciosos. Aliás, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele traz uma lista lá dos tempos difíceis e diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, e aí ele começa a descrever todos aqueles adjetivos, mostrando o orgulho, a opulência, o desejo de humilhar e subjugar o outro. Por isso que nós temos guerras. Se você for olhar assim o cerne da questão, dessa última guerra que está aí no cenário mundial, o que eles querem? Eles querem aumentar o território, eles querem alargar as fronteiras, eles querem dizer que aqui nessa área quem domina, quem manda somos nós. Por outro lado, eles querem impedir que o Ocidente avance as suas fronteiras. Tem fatores políticos, tem fatores econômicos, tem fatores até sociológicos. Mas no fundo das contas, ou no final de todas as contas, o problema é espiritual. O conflito, por exemplo, na Palestina, que nunca acaba. Já perceberam isso? Agora nem o presidente dos Estados Unidos está sendo chamado mais para fazer acordo. Mas era muito comum na época do George Bush, Bill Clinton. De vez em quando eles escolhiam um país e iam lá, e aí o presidente do Israel, mais o representante dos povos islâmicos lá davam as mãos, selavam a paz. Mas aí bastava lá um homem-bomba entrar lá em Jerusalém, explodir, matar vidas, pronto, acabava aquela paz, e tinha que fazer de novo um acordo de paz. Mais recentemente agora nós vimos o encontro, alguns anos atrás, já faz isso, em o presidente da Coreia do Norte com o presidente dos Estados Unidos. Um local neutro em que fizeram todo um processo e um aperto de mão dizendo vamos ter um período de trégua na humanidade. Mas percebam, eu não quero ser pregador do caos, mas até a volta de Jesus as guerras vão sempre existir. Mas quando você escutar falar das guerras, embora nós não tenhamos prazer nenhum em promover guerras, mas devemos orar pela paz de Jerusalém e pela paz da nossa terra, da nossa cidade. Isso é um alerta de Deus para nós. Jesus está voltando. Se isso já era um alerta de Deus naquela época, quem dirá agora? Ainda, amados irmãos, que alguém diga para você assim, mas como você pode ter certeza que Jesus vai voltar agora? Eu falei, eu não tenho essa certeza, ninguém aqui tem. Mas nós precisamos viver este presente momento como se Jesus voltasse hoje mesmo. Nós precisamos estar preparados para o encontro do Senhor, quando o nosso Senhor, o noivo, o Cordeiro de Deus, voltar à terra para buscar os seus, a sua noiva. A igreja precisa estar preparada para este momento. Portanto, nós não podemos acompanhar as guerras, as contendas, os ataques que acontecem na humanidade, achando que esses fatos estão isolados do que está acontecendo no sentido da palavra de Deus. Não, irmãos. Deus está no controle da história, e às vezes nós não entendemos o porquê da guerra, mas isso também é permissão de Deus. Eu não posso mentir para vocês, porque vocês conhecem a Bíblia. Houve momentos em que Deus mandou o povo ir para a guerra. Nós temos exemplos, nós temos conflitos em Israel, e teve momentos que Deus falou o que para Israel? Não peguem na espada, essa peleja não é vossa, é minha. Quantos adversários se levantaram contra Israel? Os sírios, os assírios, os filisteus, os babilônicos, os romanos. Irmãos, após aquele período ali da igreja primitiva, após a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 da era cristã, houve uma perseguição terrível.
Os irmãos sabem disso, nós vamos falar nos próximos domingos sobre perseguição e apostasia, mas essa semana no Brasil, nós fomos lembrados do primeiro culto protestante em solo brasileiro, no dia 10 de março, aonde missionários da França vieram para cá. Certamente você já ouviu falar da invasão da Holanda no Nordeste, você já ouviu falar de França Antártica, e o que a história oficial conta é que eles vieram aqui invadir a nossa pátria. Não é verdade. Muitos foram enviados para cá para pregar o Evangelho. E a Confissão da Guanabara foi escrita debaixo de opressão e perseguição. Se você for no Rio de Janeiro, você verá lá um mar de pessoas que foram oprimidas e perseguidas, e a história diz, mas não a secular, porque eles não vão contar isso jamais, mas louvado seja Deus, porque conhecemos a história eclesiástica. João Calvino mandou os primeiros missionários da França para o Brasil, os huguenotes. E nós estamos hoje aqui, irmãos, por homens que já foram martirizados por causa do Evangelho. Quando vocês escutarem falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Essas coisas precisam acontecer antes que ele venha. Mas ainda não é o fim. É interessante que até Lucas, ele usa uma frase aqui, e tem gente que pode falar, está vendo? Não vai ser tão já não. O próprio Lucas falou, mas o fim não será logo. Mas aí você precisa concordar com outros textos da Bíblia, porque Mateus e Marcos não vão usar essa mesma expressão, mas dirá, mas ainda não é o fim. Marcos usa uma expressão que é muito comum também para o sermão profético de Jesus. Isto é o princípio das dores. E quando ele usa a ideia de princípio das dores, ele está fazendo aqui uma metáfora com uma mulher grávida, que começa a sentir as dores de parto, que começa a sentir as contrações, até que ela venha a dar à luz a um filho ou a um bebê. E nós podemos dizer então que a Terra está nesse processo. O mundo, o universo está nesse processo, já sentindo as primeiras contrações, as dores de parto, e Jesus está voltando, irmãos. Nós não pregamos mais sobre isso, como eu já afirmei na semana passada. Portanto, as guerras e catástrofes que têm acontecido no mundo, e mais precisamente da morte e ressurreição de Jesus para cá, são sinais de um juízo de Deus sobre a terra. Como, por exemplo, as catástrofes naturais. Você conversa ou vê pela televisão, as pessoas não falam o nome de Deus, elas dizem assim, a mãe natureza está brava. A mãe natureza está reivindicando o que é dela. Tem músicas, tem poesias, tem pesquisas, dizendo que aquilo que o homem invadiu no mar, o mar vai tomar tudo de novo. Quantas cidades aí, como no nosso litoral de São Paulo, como na cidade do Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo, o aterro do Botafogo, diz que aquilo ali, a água, um dia o mar vai entrar de novo, porque aquilo tudo era água antes. Mas o homem foi invadindo, o homem vai derrubando as florestas, o homem vai mexendo no ecossistema. E a Bíblia diz que a terra geme, que até a natureza aguarda com expectativa a completação de todas as coisas. Semana retrasada eu estava falando para um grupo de jovens na igreja de São Miguel sobre mordomia cristã, e eu disse que nós somos jardineiros de Deus, nós somos mordomos de Deus, porque o Senhor, quando constituiu Adão e o plantou, colocou no jardim, falou o quê? Guarda o jardim, cultiva o jardim. A igreja não é ONG, a igreja é a igreja corpo vivo de Jesus, mas nós deveríamos ser os verdadeiros defensores do meio ambiente, e às vezes nós não somos. Às vezes você diz assim, pastor, que adianta eu não jogar o lixo no chão? Todo mundo joga, mas faça a sua parte. Se todos nós mudarmos a atitude, a coisa vai melhorar. Tem chovido, não tem? Meu caminho para a igreja é ao lado do rio Tietê. Como tem sujeira naquele rio? E não é produzido pelo rio aquela sujeira. De onde elas vêm? Claro que eu estou generalizando agora de forma intencional. Das nossas casas, das nossas calçadas, dos nossos carros, dos nossos bolsos. E o lixo rola e vai parar lá na várzea do rio Tietê. Nunca vi tanta garrafa PET boiando no rio. Como que elas aparecem assim do nada? E olha, aí é como enxugar gelo. Nós criticamos as autoridades que elas têm o seu papel. Elas precisam responder, mas tem a contrapartida, a consciência do homem. Você que tem Jesus no coração, você que está aguardando a volta de Jesus, preserve o lugar que você mora. Isso é bíblico.
Ah, mas o mundo já está reservado para o fogo, pastor. Que adianta eu querer fazer a boa parte de cuidar lá do meu condomínio ou do meu trabalho, promover uma reciclagem onde eu moro, onde eu estudo? O mundo vai acabar mesmo. Isso aqui vai ser tudo destruído. Essa ideia fatalista nos traz uma ideia equivocada. Eu gosto muito da história do rei Josias. Depois que o livro da lei foi encontrado nos escombros da casa de Deus, levaram o livro para o rei Josias, leram o livro. Ele consultou a profetisa Hulda. E o que foi que a profetisa Hulda disse para o rei Josias? Que Deus iria visitar Israel, que ia pesar a mão sobre Israel. E aí Deus falou o que para Josias? Mas você não verá isto. Eu vou te recolher antes. Você descansará em paz. Você não verá esse período da humanidade. Talvez Josias pudesse dizer assim: ô Senhor, muito obrigado. O Senhor me livrou dessa. Então, vida que segue. Eu não tenho mais nada a fazer. O Senhor disse que vai destruir tudo, o Senhor disse que vai pesar a mão, mas o que a Bíblia fala do rei Josias? Enquanto ele viveu, ele fez a parte dele. Ele fez tudo o que ele podia como rei para mudar aquele cenário caótico dos seus dias. E nós podemos também fazer isso, irmãos. Ah, pastor, o senhor não assiste jornal? Pastor, o senhor não anda por aí? O mundo está em pé de guerra, o mundo está pegando fogo. É verdade, irmãos, sinais da volta de Jesus. Mas ainda assim eu posso pregar a mensagem da paz. Eu posso falar que o príncipe da paz é o único que pode acalmar o coração de um homem e de uma mulher aflito. Porque onde é que nasce a guerra, irmãos? Conhece Tiago capítulo 4? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago diz isto: a guerra não nasce nos quartéis, a guerra não nasce nos palácios, a guerra nasce no coração de um homem sem Deus. E aí você multiplica isso por 1.000, por 100.000, por milhões. Irmãos, trilhões e trilhões de dólares são gastos com material bélico. A indústria que mais cresce no mundo, no sentido de coisas assim legítimas, ontem eu estava falando aqui para os jovens da federação, de outra indústria terrível, que é a indústria da pornografia, que cresce também absurdamente, mas a indústria da arma, a indústria da guerra, são homens que terminam a faculdade e eles vão estudar, desenvolver novas armas, novos poderes, porque esse é o poder bélico. Se todo esse dinheiro que é investido em armas fosse investido para combater a fome do mundo, ninguém passaria fome. Mas o homem é o quê? Orgulhoso. Ele quer marcar território, ele quer ampliar o seu poderio. Não foram isso que aconteceram com os impérios? Um império subjugando o outro. E os dias não são diferentes. O que vai acontecer no nosso cenário daqui para frente? Nós não sabemos. Quando que a guerra da Ucrânia vai acabar? Mais de 1 ano. Tudo destruído. Volto a reiterar, meus queridos irmãos e irmãs da minha geração, nós só assistimos isso na televisão. Filme, trailer. Eu nunca vivi uma guerra naquele jeito ali. Você imaginou você morar num país em que nós estamos reunidos, de repente cai uma bomba aqui, um míssil é arremessado contra a nossa igreja? Muitos lugares os nossos irmãos missionários estão debaixo desse contexto de guerra. Mas o texto não fala só de guerra não, né, irmãos? O texto fala também de catástrofes. O texto fala de terremotos. Vocês acham que esse negócio de terremoto é só dos nossos dias? Não, sempre teve terremoto. Até os profetas menores falam, depois do terremoto. A terra está saculejando, irmãos, a terra está tremendo debaixo dos nossos pés. Até no Brasil, que nunca tinha tremor de terra, está tendo tremor de terra agora. De vez em quando fala aí de Santa Catarina, fala da região norte, fala de algumas cidades de Minas Gerais. Irmãos, eu não estou querendo assustá-los, mas a nossa construção civil não está preparada para um abalo no nosso solo. Nossos prédios não foram construídos, os mais antigos, para suportar tremores de terra. Talvez essa engenharia mais nova, as novas construções já estejam contemplando isso. Mas quantos terremotos já aconteceram? Quantos lugares que perderam tudo? O Japão, por exemplo, precisou aprender com um terremoto. Um terremoto que acabou com o Japão, mas aí eles aprenderam e hoje no Japão toda a estrutura de casa, as pessoas sabem reagir. Por quê? Porque passaram por um processo. E a palavra de Deus está dizendo que essas catástrofes também estão apontando para o sinal da volta de Jesus. Não tem nada de mãe natureza com raiva de ninguém, não. É o Deus Todo-Poderoso
que está na sua cabine de controle, enviando esses sinais de juízo para a terra. Interessante que nós atravessamos agora uma coisa muito triste. Olha o que diz aí o verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias, pandemias. Eu não sei você, e eu sei que aqui é com muito pesar que eu falo isso, irmãos choraram, sofreram e ainda choram pelas pessoas que perderam no período da pandemia. O que nos consola é que alguns nossos queridos estão na glória com o Senhor. Mas, irmãos, eu não sei você, mas foi um tempo difícil, não foi? A gente não podia sair na rua. Cada vez que você ligava a televisão, a gente não sabia se era melhor estar por dentro das notícias, porque aquele quadro que só aumentava o número de mortos. Hospitais foram montados às pressas. E aquelas cenas que passavam do mundo inteiro, e de repente começaram a mostrar cidades como Nova York, Londres e outros lugares do mundo, ninguém na rua. Faz até lembrar daquele cântico que, embora ele seja um pouco arminiano, né? A cidade está vazia, o trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, irmãos. Não acha assim, tem gente que ficou com medo, né? Teve gente que profetizou, coisa que Deus nunca mandou profetizar. Mas por que Deus mandou a pandemia? Eu creio que é sinal do juízo de Deus. E todas as outras que vieram antes, e todas as que ainda virão, é avisando, o Cordeiro de Deus está chegando. Está voltando para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Portanto, irmãos, não vos assusteis. Embora essas coisas nos assustem, guerra, terremoto, furacão, ciclones tropicais e coisas mais. Quem já viveu, eu recentemente, né, vocês oraram, embora eu não estivesse lá, mas minha família estava. Você se sente impotente quando você vê que os montes começam a descer tudo, as águas começam a subir, os níveis dos mares começam a subir, e você fala, e o que a gente vai fazer? Nós ficamos impotentes. O mundo chegou num ponto, irmãos, meados de 2018, 19, em que o homem achou que ele não precisava, aliás, o homem sem Deus vive dizendo isso, né? Ele não precisa de Deus. Sabe aquela ideia assim, o homem, a ciência avançando cada vez mais, a tecnologia não tem mais limite, o 5G está chegando, e aquela coisa, aí Deus falou assim, espera um pouquinho, eu vou mandar uma bactéria, para mostrar para essa humanidade soberba quem é que manda aqui. Parou tudo. As superpotências não sabiam o que fazer. E eu creio que, como Deus é misericordioso e gracioso, abençoou a ciência para encontrar o antídoto, para encontrar o remédio, que muitos até questionam, mas eu creio que é bênção de Deus para nós. Por isso, irmãos, sinais da volta de Jesus, guerras e catástrofes. Você não precisa sair apavorado daqui. Mas eu não posso, como pastor desta igreja, dizer a você, continue levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Não dá, irmãos. A palavra de Deus nos atesta sobre isso. E essas palavras foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mas a palavra de Deus já atesta também que todas essas palavras se cumprirão. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de cumprir-se. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está orando por isso? Nós cantamos aqui, né? Vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós cantamos, mas é isso que você quer? Essa semana também eu recebi um vídeo, e é uma pena que aqueles jovens usaram o talento que Deus deu para eles na música para fazer uma música dizendo, não volta hoje não, Jesus, primeiro eu quero casar. Não volta hoje não, Jesus, primeiro eu quero me formar. Não volta hoje não, Jesus, eu quero realizar meus sonhos aqui na terra. Existe alguma coisa melhor do que estar com o Senhor eternamente, irmãos? Não existe. Por mais que você tenha seus projetos, seus planos, e se o Senhor Jesus não voltar até lá, Deus pode te abençoar e você executar esses projetos.
Mas como o apóstolo Paulo falava, o morrer não é prejuízo, é lucro. Jesus está voltando, se não de forma gloriosa, com as trombetas soando, ele pode estar voltando para você e te chamar nessa noite. Você está preparado? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque é isso que o Senhor quer que eu e você fiquemos espertos, vigilantes e sóbrios diante de tudo isso. Até aqui nós vimos, primeiro o Senhor falando, ninguém engane vocês. Vão surgir falsos cristos e falsos profetas, e se possível enganarão até os eleitos de Deus. Agora nessa noite o Senhor está falando de guerras e catástrofes. Elas já existem na humanidade, por que não dizer desde o Éden para cá, pós-queda. Porque a primeira guerra começa no coração do homem, da sua carne que está infelizmente afetada pela queda do homem. E aí todas as outras guerras decorrem desta guerra, dessa rebelião do homem com Deus. A terra geme. A terra já está tremendo debaixo dos nossos pés e vai tremer mais. Mas aí Jesus fala assim para nós, não vos assusteis. Isso é apenas o princípio das dores. Quando será isto? Eu não sei. Mas a igreja não tem que ficar assim, pastor, vai passar 2023, 2024, acho que eu vou chegar no 2030, tranquilo, não vai mudar nada, pastor. Vai sair esse governo, vai entrar outro governo, talvez eu até morra antes, mas Jesus não vai voltar não. Como você ousa falar isso? Quem te autoriza a pensar assim? Porque não é isso que a Bíblia diz. Ele virá quando você menos esperar, como um ladrão. Ele não é ladrão, mas ele virá como um ladrão. Portanto, nessa noite, irmãos, o alerta de Deus para nós, na série Sinais da Volta de Jesus, é este. Quando vocês escutarem rumores de guerras, de revoluções, de contendas, não vos assusteis. É necessário que essas coisas aconteçam. Vocês também vão ouvir falar de terremotos, de fomes, de epidemias, mas isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte como embaixadores de Cristo Jesus nessa terra que está enferma, nessa terra que está assolada pelo pecado. Mas fiquemos alertas, e uma coisa que a igreja precisa fazer é avançar, jamais retroceder, jamais engatar a ré, mas marchar em direção ao alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.